temos 2 convidados, eles trabalham na área de segurança e eu vou pedir um pouquinho que vocês se apresentem para a nossa classe. Bom, meu nome é Edu Henrique, sou da empresa Inovação Consultoria Técnica. A nossa empresa está voltada para atendimento, né, na área de medicina ocupacional e da área de engenharia de segurança do trabalho, com o objetivo de trazer soluções para o mercado de trabalho. Né. Eu atuo já nessa área aí já vai fazer uns 15 anos que eu estou atuando nessa área, e com a nossa empresa aí a gente está no mercado de trabalho há 1 ano e 2 meses mais ou menos atuando com a nossa empresa. Né. Então, eu sou responsável pela área técnica e o Luiz, né, pode falar um pouco mais dele, ele é responsável pela área médica dentro da nossa empresa. Bom, meu nome é Luiz, como o Henrique já comentou, somos da empresa Inovação, estamos aí no mercado trazendo melhorias e novas visões no mercado, tanto como trabalho na área de medicina e segurança. Cuido basicamente da parte médica com os enfermeiros, os técnicos, os médicos, né, em company e tanto dentro da nossa clínica, né, na nossa sede. Estamos aí há algum tempo no mercado, tem na área em torno aí de 3 ou 4 anos de experiência, né? E buscando sempre melhorias no mercado e inovações. Meninos, descreva um pouquinho do histórico profissional de vocês. Como é que vocês iniciaram, né? Você falou que está há 15 anos atuando. Como é que foi esse início? Bom, eu comecei, na verdade, a gente vem de uma classe social, né, um pouco, né, bem trabalhadora, assim. Meu primeiro trabalho foi como pedreiro, né? Então a gente, né, nós dois, o Luiz também, né, nós somos irmãos, né? Então a gente iniciou o trabalho como pedreiro e a gente veio crescendo. As primeiras oportunidades para mim elas surgiram, né, na área administrativa, né, em Novo Hamburgo. Comecei a trabalhar na área administrativa. Naquela época ainda que tinha passagem que era fichinha, né, de ônibus, né, na época da central. Então o meu trabalho era esse, era office boy, então fazia os pagamentos das empresas, distribuía vale transporte para os funcionários. A partir daí, com a idade, a gente vai amadurecendo e vai tentando buscar alguma coisa diferente no mercado, para tentar se posicionar diferente no mercado. Foi onde eu optei para ir para a área técnica, fazer algum curso técnico, porque financeiramente, naquela época, o meu entendimento é que o retorno ele fosse ser mais rápido. Então eu optei por fazer técnico em segurança do trabalho. Né? Então, logo quando eu comecei a fazer o técnico, no meu primeiro semestre já, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar já nesse segmento numa empresa de calçado, aqui na cidade de Novo Hamburgo. Naquela época, essa empresa tinha em torno de 2.500 funcionários. Era uma época boa do calçado ainda, onde estava em alta, nós não tínhamos a crise ainda do calçado estabelecida na nossa região. E aí, então, né, eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar lá. E foi onde eu comecei esse meu engajamento nessa área. Né? Então, eu comecei como estagiário, fiquei nessa empresa até eu me formar. Me formando nessa empresa, eu tive uma oportunidade de trabalho numa empresa da área da construção civil, que era uma empresa voltada para construção e demolição de postos de combustíveis. Então, na época, nós trabalhávamos para a rede Texaco, que hoje é a rede Cosan, Ipiranga, Petrobras e assim por diante. E essa empresa ela tinha contratos em vários estados dentro do Brasil. Então, eu fiquei um tempo em Brasília, fiquei um tempo em Curitiba, morei em Curitiba 6 meses, mas fazia obras, né, Tocantins, Goiânia e assim por diante. Então eu peguei bastante experiência na parte de refinarias, né? E aí eu fiquei trabalhando nesse ramo de construção em torno de 5 a 6 anos. Só que eu cansei um pouco, estava muito tempo longe da família, viajava demais, e aí então eu resolvi voltar para Novo Hamburgo e me estabelecer por aqui. Foi onde me surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa metalúrgica aqui na região, né? Era um projeto novo, um projeto diferente. E eu aceitei a proposta, fui para a empresa metalúrgica. E aí trabalhei nessa empresa metalúrgica mais 1 ano. Essa empresa que eu trabalhava antes resolveu me chamar de volta para a gente fazer um novo projeto em Brasília, dessa construção civil. E eu voltei para essa empresa. Só que daí eu não consegui me adaptar. Né? Foi como eu tive que dar um passo para trás. E aí eu retornei para Novo Hamburgo de novo. E voltei para essa mesma empresa metalúrgica que eu trabalhava antes. Né? Eu tive a oportunidade de voltar de novo para a empresa. Aí eu fiquei mais 7 anos nessa empresa, trabalhando. Não deu 6 anos, mais 6 anos trabalhando nessa empresa. E aí trabalhei durante 6 anos, né, na área de segurança e medicina do trabalho, mas aí
na indústria, geralmente, a área técnica ela também cuida da parte patrimonial, parte ambiental, parte de medicina ocupacional, e a gente acabou, né, desenvolvendo, montando um SESMIT. Então, nós éramos em 4 técnicos de segurança nessa empresa, né? Nós tínhamos um engenheiro responsável e ali a gente trabalhava. Por fim, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de assessoria técnica na área de medicina ocupacional, também na cidade de Novo Hamburgo. E aí, então, eu já vinha há muito tempo querendo fazer uma coisa diferente, buscar uma outra área, né? Tentar aprender um pouco mais buscando outra área. E foi para onde eu fui, para essa empresa de assessoria, que era uma clínica aqui em Novo Hamburgo. Trabalhei nessa clínica, deu mais um ano e meio, mais ou menos. E aí é onde a gente acabou pegando uma crise nessa empresa também, acabei me desligando dessa empresa também. Eu até trabalhava com o Luiz nessa época também nessa empresa. Depois o Luiz pode falar um pouquinho melhor também da parte dele. Quando eu acabei me desligando dessa empresa, né, eu parei, conversei com o Luiz, até disse, cara, a gente precisa fazer uma coisa diferente, precisa inovar, a gente tem que, né, buscar alguma coisa diferente. Foi onde a gente resolveu, então, abrir a inovação consultoria, um objetivo um pouco diferente do que as empresas têm, mas ao mesmo tempo trazendo para as empresas uma solução completa na área de medicina ocupacional e de segurança, né? As grandes empresas do mercado hoje oferecem medicina ocupacional, né? Eu vou dar 2 exemplos aí, Dr. Clean e Unimed. Tu vai fazer um trabalho com a Dr. Clean, eles vão te oferecer tudo da medicina ocupacional. Só que se tu ligar para a Dr. e para a Unimed hoje, eu preciso de um treinamento de NR35. Eles vão te indicar para um terceiro, eles vão subcontratar esse serviço. E nós não, a gente tenta oferecer para as empresas o atendimento completo, dando para elas, né, não um objetivo, né, mas dando para elas a oportunidade de ter todos os serviços numa única empresa. Aí tu deixa de ter de mais de um fornecedor, sabe? E isso também, às vezes, até ajuda o setor de RH, ajuda também a parte de segurança do trabalho na movimentação toda desses trabalhos aí, né? E o Luiz, eu acho que pode falar um pouco mais da medicina, né, Luiz? Bom, como o Henrique falou, nós somos oriundos de outros segmentos, né? Também comecei na construção civil, trabalhei por 5 anos. Depois daí dei um rumo totalmente diferente na minha vida, comecei a trabalhar numa empresa de assistência técnica, a parte de manutenção em aparelhos celulares, computadores e tablets. Nessa empresa fiquei por 8 anos, né? Entrei como estagiário, passei para a parte de laboratório até a parte de coordenação. Após o 8º ano, vi que eu precisava de novos ares, novos desafios, resolvi trocar totalmente, radicalmente de área novamente. Fui para a área da segurança do trabalho na parte de vendas, né? Nessa empresa de Novo Hamburgo. Trabalhei na área de vendas por 2 anos, onde eu e o Henrique trabalhamos juntos, né? Nessa última etapa. Devido à crise também saímos dessa empresa e buscando novas inspirações e novos desafios resolvemos abrir inovação. Uma empresa hoje que, como o Henrique já comentou, atende vários segmentos dentro das indústrias, empresas, lojas de varejo, enfim, onde demandar o serviço e a necessidade estaremos lá com diversas mão de obra ativa, né, para atender os desafios e atender às normas regulamentadoras. Na parte de medicina hoje eu cuido exclusivamente, cuido desde a parte da execução dos exames até a finalização, onde é gerado os ASOS, né? Cuido de cronogramas, fechamentos, modos de atendimento e práticas dos médicos, tão como bem a relação dos nossos atendentes com os clientes. Sempre preservando a ética, comprometimento e sempre tendo em vista que o cliente é o nosso bem maior, onde a gente não pode perder ele. Ele é quem nos traz o nosso sustento e quem mantém a nossa empresa. Então, tendo essa visão, acredito que estamos no caminho certo, né? Como empreendedores aí, se aventurando há 1 ano e meio, mais ou menos, na área. E acredito que o futuro é este, né? Novos empreendedores, como o Brasil já está cheio de novos empreendedores, como é apresentado nessa crise que hoje encontramos, é um meio de tu escapar um pouco dela e fazer com que novos empresários, novos visionários apareçam no mercado de trabalho. Meninos, olha só.
Por que vocês escolheram entrar na área de treinamento e capacitação em si? Eu entendi que o Edu trata da parte técnica, né? E o Luiz cuida da parte médica. O Luiz faz alguns treinamentos internos, pelo que a gente já tinha conversado, e o Edu, capacitação técnica geral. No nosso segmento, é impossível a gente lidar com o público ou lidar com as empresas sem antes capacitar os funcionários, né? Se fala muito hoje no mercado de trabalho sobre capacitação pessoal, né? Então, acho que é uma busca que todo mundo precisa ter. E as empresas, para que tenham funcionários capacitados internos, elas buscam empresas e pessoas, né, qualificadas para poder qualificar, então, né, as pessoas internamente. O nosso foco maior é a parte das normas regulamentadoras, né, ou da parte de medicina ocupacional. Então, o que a gente busca na capacitação? O que nós trabalhamos hoje? NR35, trabalho em altura, espaço confinado, trabalho com elétrica, né? Então, em cima disso a gente busca trazer, né, conhecimento e levar um pouco da nossa experiência para dentro das empresas, né? Ou a gente também, como a gente oferece também para o mercado de trabalho, às vezes tem muito freelancer que vem buscar esse tipo de treinamento e capacitação. Então esse é o objetivo, é trazer conhecimento, é trazer treinamento, e a gente tem que se capacitar também para que a gente possa, né, trazer experiência nova. E é um mercado que ele está o tempo todo mudando, o tempo todo trazendo coisas novas, então a gente também precisa se atualizar. Então o objetivo da área técnica é capacitar as pessoas para que elas se tornem preparadas para o mercado de trabalho, né? Principalmente na indústria, né? Desde um operador de máquina até um operador de empilhadeira, se ele não for capacitado, né, ele corre o risco de sofrer algum tipo de acidente, né, e aí trazer algum malefício para a própria saúde. Então o objetivo é esse, é treinar a pessoa para que ela se torne capacitada, para que ela possa executar bem aquela atividade que ela foi contratada ali na empresa. E já que a gente entrou na parte de treinamento técnico, explica um pouquinho para a classe o porquê que as empresas precisam e como é que você aborda os teus clientes, né? Como você explica isso para eles, a necessidade que eles têm de ser capacitados, não só pela regra geral de legislação, que é um ponto, mas por essa parte que você falou da sensibilização de todos mesmo. Isso é uma coisa bem importante. Até a gente pode citar um fato que ocorreu há pouco tempo, que é o acidente em São Leopoldo, né? Onde ali teve uma obra ali, nós tivemos 2 mortes ali. Não se sabe ao certo o que aconteceu, né? Então nem vem a gente tentar entender o que foi ali, a perícia que vai identificar. Mas houve um erro, houve uma falha, né? E nesses treinamentos o que a gente busca trazer é identificar, né, antes da execução de qualquer atividade, se há erro ou não. E como identificar isso? É trazendo ferramentas para as pessoas através de documento, através de experiências que a gente teve no mercado de trabalho, através de checklists, através de permissões de trabalho, onde as pessoas possam, antes de iniciar uma atividade, poder saber se aquele ambiente de trabalho, ou se aquele local onde ele vai executar alguma atividade está seguro naquele momento, né? Esse é um dos objetivos do treinamento. Nossa, até pegando um gancho da parte do trabalho em altura, do fato do acidente, até recentemente saiu nas reportagens do Jornal Nacional, também Fantástico. Apenas no Rio Grande do Sul, foram no ano de 2016, 516 mortes por queda em altura. Das 516, acredita-se que 90% é por incapacitação do pessoal. O que gera isso? Falta de treinamento, falta de aptidão em exames para saber se o cara está qualificado para exercer aquela atividade. Então, isso é um fato que nós tentamos trazer para os nossos clientes a seguinte visão: não basta apenas cumprir a legislação, é uma realidade que está acontecendo. Se a gente pegar o volume de óbitos por acidente de queda em altura, dá quase 2 acidentes por dia. Isso só no Rio Grande do Sul, né? Só no Rio Grande do Sul. Então, é um índice muito elevado. E é uma preocupação que hoje os empregadores ainda não têm a certa realidade. Até porque o Ministério do Trabalho ele não tem uma ferramenta que traga esse índice real. Eles têm por estatísticas baseadas em informações de CATs, que muitas vezes são alteradas, né, durante o processo. Às vezes nem informação. Nem informação. Então, isso ainda é um histórico
que não está 100% fiel ao que acontece no nosso meio. Isso é um bom exemplo que nós, como proprietários de uma empresa dentro desta área, temos sempre que manter os nossos clientes informados que não basta somente tu cumprir uma legislação, tu tem que conscientizar o teu colaborador. Porque uma vida é uma vida. Como é que tu vai perder um colaborador por falta de uma NR35, que é 8 horas de capacitação? É algo que não pode mais ser inadmissível. Tinha uma parte da tua pergunta ali que eu não entendi, eu acho que de repente a gente não tem que responder. Pode repetir ela para mim? Eu queria entender assim, como você escolheu entrar na área de treinamento. Tá, como a gente escolheu. Não foi muito bem uma escolha, né? Na verdade, no nosso segmento, ela é uma necessidade. Então, assim, escolher dar treinamento é uma coisa que tu vai aprendendo com o tempo. Existem vários técnicos na nossa área, vários engenheiros, que eles não se sentem confiantes em passar informação. Isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que elas têm uma maior... não tem tanta vergonha, mas não é a palavra certa. Mais despojadas. Elas são mais tranquilas para treinamento, outras já são um pouco mais tímidas nesse sentido. Então, acho que isso me facilitou bastante. O fato de eu ser um pouco mais despojado, de eu conseguir me comunicar bem. Então, isso me ajudou bastante. E eu gostei quando eu comecei, né? E o que me ajudou muito foi as experiências anteriores que eu tive. Eu tive bons instrutores, as pessoas que me capacitaram, elas me trouxeram experiências boas para que eu pudesse também proporcionar isso para o mercado de trabalho e para as pessoas que vêm buscar isso com a gente, né? Então, eu cheguei, né, e dou treinamento hoje muito por tudo que eu passei, né? Mas o principal é tu gostar de fazer isso, né? E eu gosto de fazer. Eu gosto de treinar, a gente gosta de estar levando para as empresas um conhecimento diferente. E não é só tu levar, quando tu está numa empresa, indiferente do segmento que ela é, sempre traz alguma coisa nova para ti também. Tu aprende uma coisa nova, tu aprende uma história nova e isso vai te enriquecendo, né? Tu vai pegando experiência e essa experiência tu vai levando. Quanto mais treinamento tu der, quanto mais pessoas tu conhecer, enquanto mais segmentos de trabalho tu atuar, mais coisas novas tu vai aprender, né? E aí tu vai amadurecendo e tu vai criando uma bagagem, né? E foi assim que foi acontecendo. Na época que eu trabalhava dentro de refinaria, nossa, foi uma época muito rica, porque a gente tinha muito treinamento, muita capacitação, tu não podia fazer nada sem que tu tivesse um treinamento antes, então ali me ajudou bastante também. Então, né, eu acho que é um mundo totalmente diferente. Completamente diferente. Então, eu fui adquirindo isso, né, fui absorvendo essas informações e hoje, com todas as informações que eu tenho, que eu absorvi, eu tento repassar no mercado de trabalho, né? Então, mais ou menos por aí foi onde eu escolhi atuar aí nessa área. E Luiz, no teu treinamento na área médica, né, você começou a desenvolver agora na inovação? Isso é uma questão recente ou você desenvolveu? É uma questão recente, até porque dentro a medicina em si é mais um profissional, né? Tu buscar um profissional que ele tenha visão para a nossa área, que é totalmente de uma consulta médica. A consulta ocupacional, ela visa verificar se o colaborador tem ou não capacidade para exercer aquela atividade no posto. Então, na capacitação em si, a gente já identifica o profissional em si, se ele tem aptidão para exercer aquela atividade ou não, né? Até pelo modo dele de avaliação do colaborador. O profissional... A entrevista é diferente, né? A entrevista é diferente, é que, na verdade, uma capacitação em si, em médicos, dando como exemplo, eles já veem isso de praxe, né? Eles já trazem da faculdade, toda a parte dele de avaliação, de patologia, enfim. Mas é muito focado em cima das legislações também, né? NR7, questão fugiu o nome agora, da ética médica. Então é esse tipo de visão que eu trago para eles, tá? E o mais o interpessoal, porque muitas vezes os profissionais da área de medicina eles não conseguem desenvolver, né, até o relacionamento com o seu paciente, se expressar ou daqui a pouco questionar alguns problemas que eles venham a ter. Isso é um desenvolvimento constante.
né? Porque a gente pega profissionais, principalmente da área médica, eles são um pouco mais blindados para essa questão. Então, dentro do nosso meio, isso tem que ser desenvolvido. Bom, quais são as características que vocês acham importantes, características pessoais de vocês que vocês acham importante para a capacitação, para o treinamento? O que te ajudou, Edu? O que tu acha que fez, assim, facilitou para você? Olha, eu vou dizer para ti assim, é uma pergunta às vezes até meio perigosa de responder, no sentido de tu não... mas acho que o que me ajudou muito assim, foi a questão da absorção de conhecimento. Assim. E eu tenho uma facilidade grande também de conversar e interagir com as pessoas. Acho que isso me ajudou bastante, a questão de eu não ter muito problema, assim, tem um grupo de pessoas ali, às vezes a gente fica, eu chego ali, não chego, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me ajuda bastante, assim, eu não tenho muito problema de me aproximar das pessoas, de conversar com as pessoas, porque na questão de treinamento, a gente enfrenta vários segmentos, né? Públicos. Vários públicos diferentes. O público da construção civil tu vai dar um treinamento às vezes para o público da construção civil, muitos que estão ali trabalhando, eles às vezes não têm uma escolaridade completa. Então a tua forma de abordagem com essas pessoas, ela tem que ser diferente. Eu não posso dar um treinamento gramaticalmente para eles no ponto a ponto, sabe? Então eu preciso usar palavras do dia a dia, são essas coisas que eu busco, né? E que eu acho que me ajuda bastante para mim poder dar o treinamento. Principalmente na pergunta que ela fez, a questão de não pode ter vergonha, né? De se expressar ou de questionar quem for. Até porque tu só busca o conhecimento, tu indo atrás, tu perguntando, tu questionando. A mesma questão é na parte de vendas, que eu sou oriundo. Você estava falando que você vinha de uma área de vendas e essa questão de chegar no cliente... É muito importante assim, que eu aprendi, que eu levo tanto para a parte de capacitação, quanto para a área de vendas, ou até mesmo para buscar novas informações e conhecimentos com pessoas que não sejam do meu meio. Eu acho que tu não pode ter vergonha de fazer um questionamento, buscar a informação, porque isso é muito importante. Se tu criar um mundo paralelo e achar que a pessoa em si, uma venda básica que tu vai fazer, ela não vai te receber por algum motivo, a pessoa não é um bicho-papão. Eu acho que o diferencial do vendedor, né, Luiz? Daqui a pouco é o seguinte, se tu tem o nome da pessoa, umas coisas que eu lembro que nós fazíamos quando eu trabalhei no período, tu tem o nome completo da pessoa. Às vezes eu ia no Face lá para ver que time ela torce, para quebrar o gelo na hora do início da conversa, para ter o assunto para conversar. Meninos, me expliquem como é que é o diagnóstico feito na empresa para o levantamento das necessidades para vocês atuarem, vocês conseguirem fechar o contrato com essa empresa. Como é que é essa rotina? Tá. Essa resposta nós vamos dividir em duas partes, tá? Nós vamos dividir no PPRA e no PCMSO. Eu vou iniciar pelo PPRA, depois o Luiz finaliza pelo PCM. A empresa nos liga, faz contato conosco para uma visita técnica, né? E chegando nessa empresa, ele vai passar a necessidade dele, né? Geralmente na visita, na área comercial, ali na hora da conversa, o que é importante para nós é assim, a gente saber quantos funcionários a empresa tem, qual é o segmento da empresa, né, qual é o objetivo dela de trabalho, e aí a gente oferece as nossas ferramentas. Uma delas, né, é o PPRA. O que é o PPRA? O Plano de Prevenção de Risco Ambiental. Esse documento, ele é um documento base que toda empresa com CNPJ é obrigatório que tenha, né? Indiferente de quantos funcionários tem. Se tiver um funcionário, precisa ter, né, o PPRA, né? São documentos obrigatórios por lei. Então, o que a gente faz no levantamento técnico, né? Qual é o objetivo do PPRA? O objetivo do PPRA é uma determinada função. Vamos pensar auxiliar administrativo no RH, né? O auxiliar administrativo no RH, ele tem um posto de trabalho dele, né? O objetivo do PPRA é avaliar esse posto de trabalho. Avaliar o posto de trabalho no sentido de ver se aquela atividade, se aquela função está trazendo algum risco para o funcionário, né? Bom, em cima dessa avaliação, a gente vai avaliar várias normas regulamentadoras. NR17, que é ergonomia, NR6, se precisa ou não o uso de EPI, né? Enfim, né, a gente vai avaliar várias coisas. Bom, em cima do levantamento de todos os cargos desta empresa, nós montamos o PPRA.
Na montagem do PPRA, o PPRA vai determinar no plano de ação as coisas que a empresa precisa adequar dentro da empresa, em relação a treinamento, capacitação, né, que aí é onde entra a questão da admissão do funcionário também. Quando uma empresa divulga vaga, né, para uma determinada, quando divulga uma vaga para um determinado setor, aparecem vários candidatos e na entrevista desses candidatos é feita uma série de perguntas sobre capacitação do funcionário, quanto tempo ele trabalha naquela função, né, ou por que ele quer aquele cara. Quando o funcionário vai ser admitido, existe um processo de admissão. E dentro desse processo de admissão, existe o ASO, né, que ele tem que se dirigir até uma clínica, e existe, né, os treinamentos específicos para aquela atividade. O pessoal operacional, mais de produção, tem uma série de treinamentos. Um operador de máquina, por exemplo. Não basta ele ser contratado para operar uma máquina, ele precisa ter um treinamento para operador de máquina. Né? Ele precisa cumprir NR1, NR11 e assim por diante. Então precisa ser capacitado e treinado. É onde nós entramos auxiliando as empresas. A gente, além de elaborar o laudo, a gente orienta a empresa sobre isso. Né? Sobre cumprir essas determinações legais para que a empresa não tenha nenhuma punição relacionada a um possível acidente de trabalho, a uma possível causa trabalhista e assim por diante. Então, o objetivo desse documento é, além de resguardar a empresa, orientar a empresa sobre as capacitações que o funcionário precisa ter. E aí a gente consegue identificar isso, né? Entrando para dentro da empresa. Quando a gente entra para dentro da empresa, a gente vai em todos os setores. E os setores têm as suas particularidades. Alguns setores têm exposição a algum tipo de ruído, outros a algum tipo de agente químico, outros a algum tipo de exposição ergonômica, né, postural, trabalho em pé. Cada setor e cada área vai ter um quadro de risco no PPRA. E esse quadro de risco ele vai ajudar a elaboração do PCMSO, né, que aí é onde o PCMSO vai trazer as determinações dele. Então, o objetivo do PPRA é esse. É levantar o risco e, em cima dos riscos levantados, é orientar a empresa as capacitações que o funcionário precisa ter para aquela determinada atividade, a função que ele vai executar. A partir daí, então, aí entra o PCM, que é onde o Luiz vai poder explicar um pouco melhor. Como o Henrique comentou, o primeiro laudo, o laudo base, que a gente às vezes chama, é o PPRA. Em cima do PPRA, em cima de todos os riscos levantados, todos os postos de trabalho, a gente entra com a execução do PCMSO. O PCMSO, ele nada mais é que um documento que vai dizer o seguinte: o funcionário está exposto a um ruído excessivo. O que a gente no ASO tem que controlar? O colaborador está ao risco excessivo, a exposição ao ruído excessivo, nós temos que fazer audiometrias para verificar se ele está tendo uma perda auditiva decorrer do tempo dele de trabalho dentro da indústria ou dentro da empresa. Então, o que acontece? O PCMSO, em cima dos riscos, vai determinar os exames. Já tem alguns exames, dependendo do segmento da empresa, previstos em NR7, os demais é solicitado pelo médico do trabalho. Em cima disso, o ASO vai dar aptidão. Aquele colaborador está capacitado, ele está habilitado tanto para trabalhar em altura ou para fazer uma atividade em uma determinada máquina com ruído excessivo ou até mesmo dentro de um escritório. O PCMSO em si vai determinar isso para posterior iniciarmos as capacitações, que seria NR35, treinamento de trabalho em altura, o treinamento para adentrar em obras, que seria NR18. Para tu realizar o treinamento, tu necessita primeiramente realizar os exames para saber se tu fisicamente está apto para aquela atividade ou aquela função. Então, basicamente, o PPRA e o PCMSO validam essas situações. Olha como é importante essa questão do PCM e da admissão do funcionário, né? Relacionada à capacitação também. Olha como é importante as empresas fazerem, né, através do RH, a questão do ASO, né? O ASO é importante para identificar se o funcionário, quando ele está entrando na empresa, ele apresenta alguma patologia ou não. Né? Se ele já vem com uma perda auditiva de uma empresa anterior, ou se ele já vem com uma dor lombar de uma empresa anterior. Então, as empresas que deixam de fazer, né, essa admissão correta do funcionário, elas deixam também escapar, né, deixam uma lacuna para que o funcionário depois possa dizer ou alegar que ele adquiriu dentro da empresa essa patologia. Então, é uma coisa muito importante. Mais importante ainda são as capacitações.
né? Não adianta nós identificarmos na empresa todos os, não problemas, mas todos os riscos que a empresa tem, se a empresa não se preocupa em capacitar. Né? Nós tivemos na época do calçado, quando o calçado era um segmento muito forte na nossa região, nós tínhamos inúmeros acidentes relacionados a dedo prensado, a mão amassada, a boca de sapo é uma máquina, né? que se usava no uso do calçado para fazer para o processo do calçado, e aí não se identificava o funcionário como um operador. Né? A gente até brincava naquela época, lá passou na calçada, bateu palma atrás para dentro, que ele tem condições de trabalhar, e não é assim que funciona. Né? Então tem que trazer o funcionário para dentro da empresa, tem que capacitar ele, treinar ele, ensinar como a máquina funciona, falar dos riscos e perigos que essa atividade, né, pode apresentar para ele, e aí em cima dessas orientações todas, aí sim, né, com um funcionário treinado, habilitado e capacitado, aí sim coloca ele então para uma atividade onde vai gerar um risco maior, ainda mais quando a gente fala em operação de máquinas e equipamentos. Então isso é um cuidado que tem que se ter. Então, até mesmo o trabalho em altura, que hoje traz muitas vítimas, né? Como já mencionado anteriormente, sem um treinamento adequado, a utilização adequada do EPI, que também é um treinamento que tu realiza para capacitar a pessoa a utilizar o EPI certo, ensinar ela a ancorar no local certo. E olha como é perigoso as empresas menores que não precisam constituir SESMIT. Olha onde está o perigo aí. As pessoas, geralmente, de RH, elas têm uma preocupação muito voltada para a SLT, né? Mas elas se preocupam um pouco com a parte de segurança e medicina do trabalho. Quando você tem uma empresa como a nossa por trás, auxiliando, dizendo quais os perigos e quais os cuidados tem que ter, eles começam a enxergar a capacitação do funcionário como um ganho e não como uma perda. Porque no momento que tu tem um funcionário capacitado, tu tem ele trabalhando mais tranquilo na máquina, tu tem ele trabalhando com uma maior agilidade e eficácia, né? E essas coisas trazem para a empresa uma qualidade maior do produto que ela está produzindo. Então essas coisas as empresas elas precisam começar a cuidar um pouco disso, e por isso que é importante a capacitação. E as empresas menores onde não tem SESMIT constituído, onde não tem uma empresa que possa dar esse apoio, elas ficam à mercê de ter acidente de trabalho, de ter um acidente fatal, né? Ou um acidente com uma perda laborativa que é muito pior, né? Tu imagina um funcionário ter se acidentado dentro da empresa, perder um membro, né? Vamos imaginar um funcionário de 25 anos perde uma mão, né? Ou perde um braço. Esse funcionário ele vai ficar pro resto da vida, né, vinculado ao CNPJ da empresa, e a empresa pagando pensão vitalícia. E dependendo do caso, da investigação, pode gerar até pena ou prisão. E porque tem a questão civil e criminal disso tudo. Então essas questões relacionadas à investigação civil e criminal é uma coisa que nós precisamos cuidar bastante. Então é uma coisa que as empresas têm que se ater um pouco mais, ainda mais para as empresas que não têm necessidade de ter SESMIT constituído. Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. E as empresas que fecham contrato com você, depois de passar por esse início da capacitação dele, através dos exames, até chegar no final do treinamento, Henrique, você faz de que forma a avaliação para dizer, ok, ele está capacitado hoje? Como é feito isso? A gente tem algumas metodologias de treinamento. Primeiro, tem alguns treinamentos que exigem a parte prática, né? NR35, por exemplo. Dentro da NR35 tem os módulos, que é a parte teórica, onde a gente passa ouvir slide ou com apresentação de vídeos. Eu até digo assim, tem alguns vídeos pesados que a gente passa justamente, né, com morte, com perda de membro, justamente para o funcionário enxergar que ele está exposto ao risco. Então, ele estando exposto ao risco, a partir do treinamento, ele começa a ficar um pouco mais focado na atividade que ele está executando. Então, através de vídeos, a gente aplica uma prova, né, teórica, né, para saber se ele entendeu bem aquilo, né, que a norma diz e o que a norma pede em relação às responsabilidades tanto do empregador como do empregado. E a parte prática, fazer nó, colocação de cinto de segurança, uso correto do capacete com jugular. Então, essas coisas a gente acaba colocando nos treinamentos aí para a gente poder avaliar se o funcionário está capacitado ou não para executar essa atividade com segurança. Então, meninos, qual é a perspectiva que vocês estão tendo de mercado agora nessa área de capacitação em geral que a empresa faz? Bom, saiu uma notícia muito boa na semana passada, que o E-Social vai vir para regulamentar mesmo, né? O
Luiz, aproveita e explica para mim Já qual li. é o envolvimento do E-Social na questão da segurança e na questão do RH, que acho que vai ser bem importante para a classe entender assim, como a capacitação também vai influenciar com a entrada do E-Social. Hoje no Brasil nós já temos diversas leis que regem diversos segmentos dentro da indústria. Segurança, medicina, área fiscal, área financeira, enfim. Área de estoque, área de destinação, de resíduos, todos esses métodos. O E-Social, o que ele vai ser? Hoje o governo, por fins financeiros, ele não tem pessoal para fiscalizar todo mundo. O E-Social ele é uma ferramenta digital, é um programa que hoje já está sendo utilizado para as empregadas domésticas para gerar pagamento, folha, enfim, todos os encargos. Mas para a indústria ela vai vir de outra forma. O empregador, quando ele contrata um funcionário, ele tem que primeiramente fazer a entrevista, depois faz o exame, né, que seria a sequência correta, faz o ASO, fisicamente ele está apto, faz a admissão, faz ficha registro, faz protocolos, faz treinamento e aí sim ele entra para a produção. Hoje o sistema funciona um pouquinho diferente. Primeiro faz entrevista, bota na produção, depois faz exame e depois regulariza. Então o E-Social, o que vai ser essa ferramenta? No momento que tu fez a contratação desse profissional, primeira coisa que tu tem que fazer o ASO. Esse ASO vai ter que ser lançado no E-Social. Fez a ficha registro do colaborador, vai ter que ser lançado no E-Social. Fez o pagamento do primeiro salário, vai ter que ser lançado no E-Social. Forneceu um EPI para o colaborador, vai ter que ser lançado no E-Social. Deu treinamento de EPI, vai ter que ser lançado no E-Social. Por que isso? O governo, por essa ferramenta, vai identificar todas as etapas do processo de admissão e de estadia do colaborador dentro da indústria e evitar as falhas, digamos, as não capacitações ou os não pagamentos do empregador para o empregado. E isso vai diminuir causas trabalhistas, vai gerar uma maior capacitação do pessoal, então isso vai movimentar o mercado. O PPRA em si, que é o laudo básico que todas as empresas a partir de um funcionário deveria ter, hoje 75% das empresas no Brasil não possuem. Né? Tu vai para essas empresas, essas lojas, óticas, algumas lojinhas de varejo, ninguém possui, todo mundo acha que é um custo desnecessário. Mas isso diminui muito causas judiciais, acidentes de trabalho, uma melhor qualidade de vida para o colaborador. Então, eu acho que é uma medida que vai vir, que vai fomentar muito o nosso mercado. A previsão é empresas de 78 milhões a partir de janeiro e as demais a partir de julho do ano que vem. Não sei se tu quer colocar alguma coisa. Quer finalizar alguma coisa aí? Olha, pegando um pouco do gancho do que o Luiz falou, o E-Social realmente ele vem para nos ajudar nesse sentido, né? O mercado de trabalho, um pouco respondendo o que tu perguntou sobre a nossa expectativa do mercado de trabalho, a gente está numa crise, né? O Brasil está numa crise, né? Então essa ferramenta que vem agora para auxiliar a indústria, ela talvez nos ajude um pouco nesse sentido, né? Num contexto geral, o Brasil ainda está muito devagar, né, em relação à questão de capacitação de pessoas, treinamento. Tu vê em outros lugares, né, em outros países que as pessoas se preocupam mais com isso, né? A conscientização não acontece. Essa questão da capacitação do funcionário, ela fica em segundo plano. O nosso objetivo hoje do mercado de trabalho é a produção, é o lucro, né? Às vezes até o lucro, como é que se diz? É o lucro a qualquer ganho. Ou a qualquer custo, né? Lucro a qualquer custo, né? Funcionário machucado, decapitado. Então, isso, né, é uma metodologia que a gente precisa reverter isso. E para reverter isso vai levar tempo ainda, né? Eu acho que é uma política que a gente precisa ir inserindo dentro das empresas, né, para que a gente possa, aos poucos, tá regularizando e tá melhorando aí o ambiente de trabalho para todo mundo, né? E alternativamente fomentando o nosso mercado, né? Tanto para a parte de RH quanto para a parte de segurança do trabalho. Isso vai gerando a máquina do comércio externo. A intenção é que melhore bastante para todos. Esperamos que melhore, esperamos que dê tudo certo, né, daqui para frente aí, e que 2018 seja melhor que 2017. Então tá, fica meu agradecimento em nome dos meus colegas e da minha classe que vai
poder usufruir um pouco dessas informações no dia da apresentação pessoalmente, se Deus quiser. Ou não, aproveitando a nossa gravação de hoje. Obrigada, meninos. Saturday morning, jump out of bed, and I put in my best suit. Got in my car and race like a chair all the way to you.